A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua seção de São Paulo, Comissão da Jovem Advocacia, tem a honra de recebê-los para o webinar Início da Carreira no Direito Médico, Hospitalar e Direito de Saúde, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Everson Piovisan, coordenador regional do ABCDMR da Comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Obrigado, Isabela. Boa noite a todos. Sou Everson Piovesan, sou coordenador regional da advocacia aqui do ABCDMRR. Primeiramente, quero cumprimentar toda a diretoria da OAB de São Paulo, a qual é liderada, assim como toda a advocacia paulista, pelo nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Cumprimentar também a diretoria da CASP, que faço em nome desse líder aqui da nossa região, Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo. Cumprimentar também a diretoria da Comissão da Jovem Advocacia, qual faço no nome da nossa presidente, doutora Nicole, e nossa vice-presidente, Caroline Vilela. Cumprimentar o Conselho Seccional, que faço em nome do doutor Rubens Rocha Pires, o nosso companheiro de conselho aqui da região também. Tá? Cumprimentar os meus pares, os presidentes das comissões aqui da região, da Jovem Advocacia aqui da região, qual faço em nome do Dr. Jonathan Guccioni. Tá? Por fim, cumprimentar os presidentes das subseções, suas respectivas diretorias, a qual faço em nome do Dr. João Paulo Borges Chagas, presidente da OAB de São Caetano do Sul. Agradecer também essas maravilhosas pessoas que nos ajudam, os participantes aqui, os nossos colaboradores da OAB, da Secretaria das Comissões, que faço em nome da doutora da Isabela e também da Marina Ramos. Hoje a gente vai apresentar o webinar Início da Carreira no Direito Médico, Hospitalar e da Saúde, com as advogadas Tarsila Del Rey Campanella, que é presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB de São Caetano, e a doutora Ana Caroline Nogueira, que é especialista em Direito Hospitalar. Doutoras, muito obrigado pela participação, pelo aceite do convite, desculpa. E também eu já vou começar com uma perguntinha, tá? Porque assim eu gosto assim, o bate-papo da jovem é assim. Como que eu consigo os clientes nessa área, doutora? Não tenho nenhum, doutora. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Eu quero também agradecer, né? Começar antes de responder, agradecer o convite da OAB. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar participando desse webinar. E dessa vez de um jeito diferente, né? Eu estava falando agora há pouco até com os colegas antes de entrar aqui no ao vivo. A gente sempre vem falar muito de lei, né? Sempre fala assim, lei nova que saiu, vamos analisar a jurisprudência nova, o entendimento novo, a súmula. E dessa vez acho que o webinar é diferente, é para falar um pouquinho de trajetória, para falar responder exatamente a pergunta que você fez. Como a gente consegue cliente nessa área, né? Como que a gente faz para se destacar numa área tão diferente, mas que está tão em alta, né? A saúde nunca teve tão em alta como agora, né? Depois da pandemia de 2020, aí do Covid, nossa, só se fala em direito da saúde, em direito médico hospitalar. Então, eu acho que é uma área muito legal e, realmente, não é fácil conseguir cliente, mas a gente tem o caminho das pedras, né? E eu acho que a ideia hoje é trazer para quem está assistindo exatamente essa visão que a gente tem, que é uma visão de quem está do outro lado, né? Então, do advogado que trabalha com essa área, como é que a gente começou, mostrar isso para a jovem advocacia, para toda a nossa plateia, e também mostrar como é que a gente consegue angariar clientes e consegue ter um destaque nessa área, né? Eu não sei se eu já respondo a sua pergunta agora ou se eu deixo a minha colega se apresentar também. Acho que eu vou chamar ela para se apresentar. Doutora Ana, Olá, vou pedir para que você se apresente. Boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
debatendo um assunto tão importante, como a doutora Tarsila comentou, é um assunto que está em alta, sempre esteve, mas eu acho que com a pandemia ganhou um destaque, tanto na área da direito médico, direito odontológico. Então, vamos responder essas perguntas, mas eu acho que primeiro a gente tem que dar uma introdução, como que a gente entrou nesse mundo, né? Posso começar, doutora? Não, perfeito. Eu posso só interromper rapidinho? Já estamos falando aqui que os webinars da Jovem Advocacia da região está mais para a roda viva, tá? Doutoras que perdoem a gente. A gente, assim, é o nosso jeito de fazer. Mas, por favor, eu gostaria, inclusive, de que é uma dúvida, assim, nossa, a gente estava discutindo um pouco antes aqui, eu, a doutora Daniela e o doutor Jonathan, direito médico, direito de saúde, direito do bem-estar. A gente precisa, sim, dessa introdução. Por favor, nos ensine. Então, para mim foi assim, eu comecei a advogar em escritório bem pequeno, onde eu tive a vivência com plano de saúde e hospitais, fazendo a defesa deles, orientando. Então, eu aprendi a advogar já no direito médico, posso dizer assim, há 10 anos atrás. Então, foi um aprendizado muito grande. Com isso, eu aprendi a fazer as defesas, a avaliar um caso, a conversar com o médico, conversar com os profissionais da saúde. E aí, depois disso, eu ainda queria aprender mais, porque eu falei, o escritório pequeno, aprendi tudo que eu tinha que aprender, foram 2 anos de muito aprendizado. Eu fui para um escritório maior, de grande porte, onde eu tive uma visão macro. Também era um contencioso, era uma operadora de saúde, onde eu fazia prazos, depois eu comecei a liderar a equipe, trabalhei com seguro de saúde, auto-vida, então foi uma vivência, uma imersão mesmo nesse mundo. E eu falo que o direito médico me escolheu, não fui nem eu que escolhi o direito médico. E aí eu me apaixonei. E assim, eu acho que se você acabou de se formar, não sabe, estude, conheça um pouco dessa área, ainda mais com a pandemia, como a doutora Tarsila falou, é uma área que está em destaque, mas que não vai embora. Cada vez mais precisamos de profissionais especializados. Então, que entenda, porque eu vejo muitas pessoas carentes de informação. E hoje eu tenho meu escritório, faz 2 anos que eu abri, e eu defendo os médicos, os cirurgiões dentistas, alguns pacientes. Então, você aprende a lidar com isso, e você pega a experiência da massa, que a doutora Tarsila também vivenciou isso. E é importante, você tem uma notoriedade, você acaba aprendendo a lidar, porque para a gente já tem vivência nessa área. Agora, para o cliente, né, principalmente pessoa física, quando recebe um boleto de um aumento de um convênio para 4, 5 mil reais, eles se assustam, né? E para eles é um processo. Então, você ter essa sensibilidade de lidar com o público, a empatia, de acalmar o seu cliente, se especializar na área, explicar quais são os riscos, como ele pode ganhar ou perder. E aí vem já a resposta da sua pergunta, como eu consigo cliente? Eu consigo cliente fazendo um bom trabalho, fazendo boca a boca, entregando conteúdo de qualidade nas redes sociais, estudando, fazendo network. Porque, às vezes, num curso, você tem um colega... Desculpa. Você tem um colega que ele atua em outra área, mas ele precisa de uma ajuda. Então, você fazer essa troca é essencial. Doutora, não sei se acabei falando demais. Pode falar. Não, é legal ouvir, né? E entender como você começou. A minha trajetória é totalmente diferente da sua. Tem partes parecidas, mas é bem diferente. Eu conto a minha história quando eu dou curso, né? Eu sempre, quando eu dou cursos, eu dava muitos cursos, cursos jurídicos, né? Então, eu dava cursos dessa área de direito da saúde, cursos pequenos. Inclusive, agora estou até montando um novo curso voltado para essa área do direito médico, né? Logo mais aí já vai estar nas minhas redes sociais aí para divulgar para todos vocês. Mas eu sempre contava a minha história para os alunos e o pessoal ficava assim, né? Falava, como assim, né?
Então, assim, a minha história começa antes do direito. Tem muita gente que não sabe, eu sou graduada, formada em jornalismo. Minha primeira opção de faculdade não era ser advogada, era ser jornalista. E busquei a faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo. E comecei a tentar emprego nessa área de jornalismo. E aí, é muito engraçado isso, porque ninguém na família é jornalista, mas eu tenho um irmão médico e um pai que trabalhou muitos anos na Fundação Municipal de Saúde de São Caetano, que hoje tem outro nome por causa do SUS, enfim, naquela época se chamava FUMUSA, e ele foi diretor de hospital. Então, é uma coisa muito engraçada, né? Que meu pai é advogado, meu irmão é médico e eu queria ser jornalista, nada a ver, eu queria cobrir guerra, sabe? Aquela coisa assim, não tinha nada a ver com o direito. E aí, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu vi uma dificuldade muito grande na época, né? Não existia redes sociais, era outro mundo, né? O negócio era jornal escrito mesmo, ou televisão. Então, era um mundo muito fechado. E aí, por conta de amigos, eu acabei falando, vou fazer outra faculdade. E comecei a fazer direito. E aí eu acho que uniram as duas coisas, né? A desenvoltura que eu tive na faculdade de comunicação social, ela me ajudou muito no direito, inclusive na forma de redação, de escrever as peças, né? De me expressar, porque a gente vê que o advogado ele tem uma dificuldade, né? Eu falo isso porque eu tenho que ler a peça das contestações, né, dos recursos dos outros escritórios. Então, a gente vê aquelas peças lá com 30, 40, 50 folhas, eu consigo fazer tudo bem resumidinho. Isso me ajuda muito e ajuda os juízes também. Mas, independente disso, eu acabei tendo essa desenvoltura e o meu segundo estágio, né, porque eu trabalhei numa empresa há muito tempo, aqui em São Caetano, fui estagiária de uma empresa na área contratual, e eu falei assim, não, eu não sei se eu quero trabalhar numa empresa, eu quero buscar escritório. E aí eu fui buscar um escritório num estágio lá na Paulista, e esse escritório ele trabalhava com uma grande seguradora, uma das maiores do país. Então eu fui jogada nessa área, né? E eu caí de cabeça. E aí era muito assim, muito maluco, porque essa seguradora, eu não vou falar o nome aqui, mas ela tinha assim, a gente recebia, eu com o meu chefe, né, cada advogado tinha o seu estagiário, a gente recebia assim por dia 10 contestações para fazer. Né? Então, vocês imaginem. E aí, embora eu mexesse com seguro automóvel, seguro vida, o que eu mais amava fazer era o seguro saúde, porque eu me identificava com as ações, eu me identificava com os pedidos. E teve uma causa muito emblemática de um caso de uma menina que teve um problema gravíssimo e que a seguradora se recusava, né, obviamente, a cobrir o tratamento. Embora todos os dias a gente tinha esse tipo de ação para fazer defesa, esse caso específico foi um caso que me chamou muito a atenção, porque era uma menina super jovem, ela tinha sofrido um acidente. Então, assim, era uma defesa que eu cheguei para o meu chefe e falei, eu não consigo fazer essa defesa. Eu falei assim, eu estou indignada. Eu falei, o seguro tem que pagar isso aqui, é um absurdo, né? E o meu chefe começou a falar assim, não, mas você é advogada da seguradora, você tem que fazer uma defesa técnica. Eu falei assim, mas eu estou indignado, porque aquilo mexeu comigo, né? Eu acho que, de coração, assim, tocou meu coração. Eu falei, não é possível. E aí ele acabou fazendo, porque realmente não saía, mesmo uma defesa técnica não estava saindo. Eu falei, olha, não está ficando legal isso aqui, porque, né? E ele acabou fazendo. E aí isso acabou, né, escritório, sabe como é que é, fofoca, né, corre solto, isso acabou caindo nos outros advogados, falaram, né, a estagiária não quis fazer a defesa, ela ficou coitada, né, ela ficou traumatizada, tal. E aí, eu digo que há males que vem para bem. Uma das advogadas desse escritório, ela saiu, né, dali uns 15 dias ela pediu demissão, ela saiu, e aí ela me ligou e ela falou assim, Tarsila, eu vi que você realmente gosta mais, né, você se identifica mais com o lado do consumidor, né, do usuário do plano de saúde, do que da seguradora. E eu vi como aquilo mexeu com você, né, porque realmente mexeu muito comigo. E ela falou assim, eu estou trabalhando num escritório menor,
não era pequeno, mas também não era gigante, que nem onde nós estávamos, né? Era um escritório de médio porte. E ela falou assim, eu estou precisando, eu fui contratada, você sabe que eu pedi demissão, tal. Eu falei, sei, tal. Eu fui contratada e eu preciso de uma estagiária. Você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei, nossa, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu vou, né? Vou arriscar, né? Ela falou, você vai mudar de lado, você vai mudar totalmente de lado, você vai começar, você vai ter que fazer contra o que você faz hoje. Eu falei, tá bom. E aí eu fui, arrisquei. Eu sempre falo assim, arrisquei muito porque eu tinha muito medo de sair da onde eu estava, porque era um lugar de nome, né? A gente sempre tem aquele sonho, né? Todo advogado tem o sonho de trabalhar na Avenida Paulista, né? É o sonho, né? Quem assiste a série Suits é o sonho, é o Nova York, né? A gente se sente o Harvey ali, né? Mas eu fui, né? Ganhava menos na época, né? Na época, estagiário já não ganhava bem, ganhava R$100 a menos, né? Mas era um escritório que realmente eu me identifiquei 100% com todas as demandas, e eu nunca mais saí, nunca mais defendi seguradora na minha vida. Por quê? Porque comecei a ver o direito dos clientes, dos beneficiários, não só de planos de saúde, mas também em demandas que tratam dessa questão de erro médico, né? E eu acho que isso, respondendo à pergunta do Dr. Everson, como você consegue clientes? Amor à profissão, né? Quando a gente tem amor à profissão, a gente se dedica e a gente pega a causa para a gente. Olha, eu abri o meu escritório, eu fiz estágio com essa advogada mais ou menos um ano e meio. Aí logo em seguida eu já tinha me formado, passei na OAB, graças a Deus, né? Passei de primeira, estudei bastante. E eu me formei em 2009, eu tirei OAB, e eu já abri o meu escritório, né? E aí, lógico, eu tive a ajuda do meu irmão, que meu irmão era médico, então ele conhecia outros médicos. Eu lembro que ele me levou para um congresso de neurologia, né? E aí, no congresso, eu mandei fazer cartão correndo com o endereço do escritório, comecei a distribuir para os médicos, e meu irmão me apresentava como se eu já fosse a especialista, né? Na verdade, eu tinha só o estágio, estava começando, mas eu firme lá, não, sou especialista, né? E aí, esses médicos, eles começaram a mandar alguns clientes para mim, né? E foi assim. Então, eu acho que uniu o amor que eu tenho à profissão, o amor que eu tenho de defender esses pacientes. Às vezes eu falo que é paciente, às vezes eu falo que é cliente, eu mesmo confundo. Eu falo que hoje já são 12 anos, né, nessa área, 12 anos com escritório próprio, com o meu escritório, e eu falo que eu já me tornei meio médica também, né? Eu já sei qual é o tratamento, eu já sei o que o médico vai indicar, eu já sei o que o seguro vai negar. É muito maluco, assim, mas a gente acaba pegando uma familiaridade com o tema, né, com o assunto, então a gente acaba já sabendo um monte de coisa. Então, acho que o primeiro e principal a principal dica que eu dou é você tem que gostar do que você faz, né? Então, isso é a porta de entrada para você conseguir clientes, para você ter não só clientes, mas também ter parceiros, né? Como a doutora Ana falou, eu também tenho networking nesses 12 anos de escritório, eu tenho networkings de médicos, de colegas advogados que mandam clientes para mim, porque às vezes eles falam, eu não quero mexer nisso, eu sei quem faz, então manda para a doutora Tarsila, ela faz, e aí eles me ligam para falar, estou mandando cliente para você, é tua área, né? Porque realmente, você colocar a mão num processo que você não atua, e o processo de direito médico e direito da saúde, ele tem nuances muito específicos, né? Ele tem leis, hoje saiu uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina sobre reprodução assistida, né? Hoje, 7h30 da manhã, eu estava tomando café, vendo o médico falar, porque eu não tenho que seguir só advogado nas minhas redes sociais, eu tenho que seguir médico, né? Eu tenho que saber o que eles estão falando, saber quais são os novos tratamentos, eu tenho que ficar antenada em jornal, aí já vem o lado do jornalismo, né? Eu assisto jornal de manhã, assisto à noite, assisto pelo Facebook, eu assisto jornal internacional para saber o que está acontecendo. Sou meio maluca, tá, gente? Vocês não levem isso. O meu marido fala que eu sou louca. Sou mesmo nesse ponto. A veia de jornalismo continua em mim, porque eu não desligo, né? Vocês imaginam como eu fiquei o ano passado no Covid, né? Eu não desliguei.
Mas eu acho que é isso, eu acho que o amor à profissão, ele faz com que você estude mais fácil, com que você leia sobre o assunto, e para mim não é uma coisa chata ter que tomar café da manhã ouvindo o médico falar da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que aprovou alterações na questão da fertilização, que agora pode ser feita entre familiares até o 4º grau. Olha, eu já dando spoiler aqui para vocês. Na verdade, isso para mim é interessante. Falar, olha que legal, né? Olha só que interessante, né? Você sabia que para descartar agora um embrião, quando um casal, por exemplo, não pode ter filhos e recorre à produção assistida, vai precisar de uma autorização judicial agora, né? Coisa que antes bastava você assinar diretamente na clínica essa autorização para o médico e o laboratório lá poderia eventualmente descartar, doar o embrião, usar para estudo. Se o casal resolver agora descartar, ele vai precisar de uma autorização judicial. Então, olha como está ligado a questão, as inovações que vêm do Conselho Federal de Medicina com o direito, né? Então, a gente tem que estar antenado. Então, tem que estudar, tem que ter amor à profissão e tem que gostar do que faz. Não sei se eu falei demais aqui. Doutora Ana ou doutor Eberson? Quem vai falar? Não, perfeito. Total de acordo. E todo mundo já teve um cliente, pelo menos um cliente que, por exemplo, reclamou de valor de plano de saúde, né? Valor de plano de saúde. Mas, a meu ver, não é só isso, né? O direito de saúde, direito médico e direito ao bem-estar, não é só isso. Vem um erro médico, até inclusive essa semana passada, entrou aqui, foi um erro médico, vieram com os termos assim meio maluco. Eu sou muito amigo do Dr. Bertan, ele também atua nessa área, inclusive eu sei que está nos assistindo, mando um grande abraço para ele. Falei, doutor, ficha de anamnese, prontuário, mas que raio é isso? Eu sou especialista em direito civil e processual civil. Aí ele traz aqui, deixa com quem entende. E é isso, tem que gostar, ele também é de família de médicos, então, de profissionais da saúde, né? Tem que gostar e tem que estar antenado ao tema mesmo, né? Eu acho que é uma das áreas assim do direito que mais se tem que se antenar no tema mesmo, a fundo. Ir em congresso, ouvir lá os termos técnicos, porque senão até mesmo uma sustentação, né? Algo assim. E aí, o que a minha pergunta minha pergunta não, né? Minha provocação é referente às defesas ou até mesmo a distribuição em procedimentos administrativos. Eu sei que é importante, né? Esse trâmite aí. Como que as doutoras atuam qual que é mais ou menos o procedimento? Fica à vontade para bater um papo mesmo referente a esse procedimento administrativo. No CRM mesmo que distribui? Quais são as causas? Porque eu sei que nem tudo vai para o judiciário, né? Ou estou errado? Oi, doutor. Então, o que acontece? Eu atuo muito com cirurgião dentista, né? E com médicos. Então, tem algumas reclamações que são feitas no órgão de classe, e com isso nós apresentamos as defesas éticas, e aí, possivelmente, recursos. E aí vai aquele ponto que a gente senta muito com o nosso cliente, seja o médico, seja o cirurgião dentista, para entender o caso, para realmente saber qual foi a documentação, entender se houve um erro ou uma insatisfação, até mesmo no processo judicial, você entender, porque às vezes, principalmente os cirurgiões dentistas, tem muito problema com agora que está no boom, né, a harmonização orofacial, que é a chave da vez. E aí, com isso, muitas pessoas, elas reclamam, mas não houve um erro em si, é uma insatisfação. E aí você tem que entender, tanto se você for advogado do paciente, entender qual a frustração. Houve um erro do profissional? Então, tá bom, houve um erro, a gente vai apurar, vai fazer ou a inicial ou a defesa. Tanto que, assim, eu sempre oriento meus clientes a ter o seguro, né, de responsabilidade civil. Mas não apenas para se respaldar na parte financeira. Mas o que pode acontecer? Porque muitos falam assim, eu atuo direitinho, eu nunca vou ter problema, todo mundo pode ter um problema.
você pode atuar corretamente. A doutora Tarsila está aí para provar, mas pode ter uma intercorrência. É o corpo humano, né? Eu não tenho ninguém na minha família como médico, mas a minha sócia, ela nasceu no mundo do cirurgião dentista. Até emendando um assunto, minha primeira vivência no mundo odontológico foi no CIOSP, que é o Congresso Internacional. Foi a mesma coisa, imprimimos o cartão e estávamos lá, no congresso. Eu não tinha essa vivência, mas a minha sócia tinha. E foi assim que a gente foi aprendendo, conversando com os nossos clientes, indo nas clínicas, entendendo o protocolo, para fazer uma boa defesa, seja ela ética ou judicial. Que o mundo, quando você pensa em fazer defender um médico ou um cirurgião dentista, você acha que é só defesa em caso de responsabilidade civil, seja na parte administrativa ou judicial. Não, tem todo um preventivo por trás, toda uma documentação. Semana passada, nós ganhamos 2 processos de responsabilidade civil. Por quê? Porque tinha documentação completa, tinha documentação demonstrando que não houve o dano. Então, explicar que a insatisfação não gera um dano. Eu não sei, a atividade médica é fim? Como que, ou é meio? Qual que é a diferenciação da insatisfação para, de fato, um erro ali de procedimento ou um erro médico? Pode falar, doutora? Okay. A atividade médica, ela... Veja bem, toda atividade médica, eu sempre falo que até a cirurgia plástica, ela pode não ser de resultado, tá? Para que ela seja de resultado, você hoje tem que caracterizar mesmo como aquele antes e depois e com aquela promessa de que o médico fez, de que realmente vai trazer para você aquele resultado. Por quê? Porque mesmo a cirurgia plástica podem ter intercorrências do próprio organismo que não alcancem o resultado. E para isso, é como a doutora Ana falou, o médico, tá? Por exemplo, o cirurgião plástico, que é onde a gente tem muitas demandas, né? Muitas reclamações, ele tem que ter resguardo de documentação. Ele tem que dar para aquele paciente um termo de consentimento livre, esclarecido e explicar que mesmo com a cirurgia plástica, o corpo pode não responder satisfatoriamente. Agora, se o médico não faz isso, ele aumenta o risco dele. Por quê? Porque daí ele começa a demonstrar que foi um resultado a promessa. Agora, se ele se resguarda, ele vai falar, olha, eu não prometi o resultado, eu avisei o meu cliente, né, o meu paciente, de que poderia dar errado. Eu acho que esse é o grande segredo aí, né? Não só isso, como outras coisas também, o prontuário. A gente tem, assim, eu falei do ano passado da Covid, e eu acho que a doutora Ana deve até concordar comigo. A gente teve a questão da telemedicina, né? Telemedicina era proibida. O Conselho Federal de Medicina, ele era totalmente contrário à telemedicina. E hoje é uma realidade. E eu vou ser sincera, a legislação que prevê a telemedicina, ela prevê a telemedicina somente no período de pandemia. Ou seja, vai ter que ser editada uma nova resolução quando a pandemia acabar no Brasil, que nem lá nos Estados Unidos, que agora já está acabando, né? Hoje lá em Nova York teve até fogos, né, para comemorar lá o fim das restrições. Se Deus quiser, isso aqui vai ser uma realidade no nosso país, eu espero que até o final do ano. Então, vai desclassificar de pandemia para, sei lá, epidemia, enfim, vai ter, né, como qualquer outra doença que a gente tem controle sob controle. E aí, como é que vai ficar a telemedicina? Porque hoje é uma realidade, né? E o médico? O médico ele tem que se resguardar, qual aplicativo que ele usa, se ele grava a consulta, se ele anexa essa consulta no prontuário do paciente ou não, né? Por quê? Porque esse paciente, ele também vai poder gravar do aparelho celular dele, do computador dele, e ele vai poder usar isso de prova, né, de repente, num eventual processo. Então, eu acho que isso traz uma série de questões que vão começar a ser respondidas nos próximos processos, aí nos próximos anos, porque o que a gente vê assim, a realidade impõe uma nova diretriz, teleconsulta, por exemplo.
Daqui a um ano você vai ver o que isso causou no mundo jurídico. Porque daqui a um ano vão começar a ter os processos que vão estar usando esse material, e aí a gente vai ver como é que vai ser a análise disso aos olhos do Poder Judiciário e também do Conselho Regional de Medicina, de Odontologia, né? Como é que eles encaram isso? Do mesmo jeito que hoje a gente está vendo, eu não sei se a doutora Ana, ela trabalha muito mais com dentistas e é um pouco diferente, tá? É bom que se fale. O Código de Ética Médico, ele é diferente do Código de Ética dos dentistas, tá? Da odontologia. O dentista, ele pode muito mais coisa que o médico, né? Ele pode fazer uma série de coisas, por exemplo, em redes sociais que o médico não pode, tá? Principalmente em relação à publicidade, né? Antes e depois, com autorização. E o médico não pode, mas a gente vê médico fazendo, né? E aí a gente vai ver a consequência dessas questões de redes sociais nos processos, daqui 1, 2 anos. Estou errada, doutora? Não sei. Não, certíssima. É importante só para fazer indicar pessoal aí para a Jovem Advocacia, estudar o código correto do profissional que está sendo defendido ali ou atacado, tá? No bom sentido. Não adianta usar o CRM para ir atrás de um dentista. Por exemplo, a projeção 3D de lentes, eu tenho as lentes nos dentes, ele fez uma projeção 3D, ele me garantiu o resultado. Já na medicina, eu nunca vi um médico pegar ele, claro, ele tem ali uma prévia, né? Mas não é uma projeção 3D garantindo o resultado. O que acontece, as pessoas confundem muito, achando que por se tratar de saúde envolve tudo direito médico e não a área específica, né? E aproveitando, igual falou, fazer a gravação do atendimento, utilizar essa gravação em um processo judicial, será que também não quebraria o sigilo ético entre médico e paciente? Como que ficaria? É por isso que, para gravar um paciente, ele precisa da autorização médica, da autorização do médico, do profissional. Nós temos até um caso de defesa ética que o filho do paciente, ele gravou sem autorização, e isso não pode. E foi realmente o que vocês falaram, cada um tem o seu conselho de classe, e tem que ser seguido. É importante, os cirurgiões dentistas, eles podem fazer o antes e o depois, mas tem que tomar cuidado com a autopromoção. Você pode fazer o antes e depois com a respectiva autorização prévia, mas tomar o cuidado, porque se você promove como se um resultado, isso lá na frente, num processo, pode dar um prejuízo. Por isso, quando um cirurgião dentista fecha com a gente, primeira coisa que eu avalio, além da documentação, é avaliar as redes sociais. Porque aí vem aquilo, mas o meu colega faz, mas você não é seu colega. Se vier um processo, é contra você. Você não é todo mundo, sua mãe... Exatamente. Dá vontade de falar, seu colega não é o meu cliente, você é o meu cliente, você me escuta, por favor. É a mesma coisa que fazer sorteio, não sei se vocês já viram. Sorteio, Botox Day, tudo isso não pode. E é o que mais tem nas redes sociais. É o que mais tem, é exatamente isso que você falar. É porque, assim, na verdade, os profissionais, eles arriscam muito, né? Eles falam, não vai acontecer comigo. É a mesma coisa, gente, eu acho que a profissão do médico, a profissão do dentista, ela sofreu uma transformação muito grande ao longo dos anos, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Nós tínhamos aquela sensação de que o médico, ele era um deus, né? Quando os nossos avós eram vivos, era o médico de família. O que o médico falava era lei. Se o médico falava, olha, você precisa tomar esse medicamento, ok. Ninguém contestava. O paciente hoje, ele chega na cadeira do médico com o Google, ele já sabe o que ele tem, ele já sabe o tratamento, ele já sabe o que ele tem que tomar, e se o médico não indicar aquele tratamento, ele vai ficar bravo com o médico. Como assim? Mas eu li no Google. O Google disse que o tratamento para essa doença é esse, né? Então, só que assim, muitos profissionais médicos, eles ainda não eu não sei se a profissão médica é uma profissão ingrata, né? Eu falo com notório saber de causa, não só pelo meu irmão, mas por tantos médicos que eu conheço. É uma profissão ingrata,
né? Eles fazem plantões de 12 horas, 24 horas, eles lidam com a morte que a gente está lidando agora, né, com essas notícias que a gente vê de morte aí por conta da Covid todo dia, e a gente não aguenta mais isso. O médico que faz plantão, ele lida com isso no dia a dia dele. Então, ele é uma pessoa que se torna mais fria, né? Que muitos pacientes reclamam, ele falou que eu tenho câncer como se fosse, você tem uma espinha, né? Muitos pacientes reclamam disso. Gente, isso cria na pessoa uma casca, né? A gente sabe disso, porque é o dia a dia dele, ele vive com isso. Então, ele acaba tendo ainda essa ilusão de que ele sabe o que ele está falando. E quando ele sai desse hospital e ele vai para a clínica dele, ele está num outro patamar, ele está num patamar de que ele quer prosperar, como qualquer profissional, né? Ele quer prosperar, ele quer ter pacientes, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele acaba, assim, se iludindo com os marqueteiros, né? Que a gente sabe que também tem muitos na internet, e ele acaba atravessando a linha. Por quê? Porque ele acha que com ele não vai acontecer. E é o que a doutora Ana acabou de falar, acaba acontecendo, né? A gente hoje, quando um médico também nos procura, eu não dou tanta assessoria para médicos quanto a doutora Ana, né, que dá bastante assessoria para dentistas, a gente tem alguns clientes. O meu foco, por incrível que pareça, é mais do outro lado, né? Eu atuo mais do lado do paciente, do reclamante aí dos erros, mas a gente acaba vendo, colocando o nome dos médicos, fazendo buscas, e a gente descobre que eles têm processo, né? Médicos que a gente nunca desconfiava que teriam algum tipo de processo, a gente acaba descobrindo que tem. Então, sim, pode acontecer com qualquer um, e não é uma coisa tão fora da realidade. Antes de passar a palavra para a Dani, podia repetir de novo sobre a questão do sorteio? Não entenderam direito? Dar uma explicação um pouco mais ampla. Porque nas redes sociais, o que acontece? Muita gente, os médicos, dermatologistas, cirurgiões dentistas, fazem assim, olha, dia tal eu vou sortear um tratamento, ou se tiver tantos mil seguidores curtindo e seguindo tais páginas, vou sortear tais tratamentos. Então, é um botox, é um clareamento, é algo assim. Então, isso não pode. É igual o Botox Day também. Mesma coisa se nós, advogados, se atingir 10 mil seguidores, 20 mil, eu vou sortear um HC aqui, por exemplo. Nossa, que absurdo, né? Mas tem de tudo, gente. E eu já peguei cliente que falou, não, mas não fui eu. Mas não vai acontecer comigo. E depois de 1 mês ou 2 meses, ela me procura, aconteceu. Interrompendo mais uma vez, gostaria de saudar o presidente da minha subseção de Diadema, o Dr. Fernando Duque Rosa, que sempre está acompanhando os projetos da Jovem Advocacia. Uma boa noite. Com a palavra agora você, Dani. Boa noite a todos. Meus cumprimentos às doutoras e já as parabenizo pela brilhante explanação. Quero cumprimentar também os colegas aqui, os meus pares, a minha subseção, alguns colegas que eu estou vendo que estão nos acompanhando também, saudar o meu presidente, ao presidente Fernando Duque Rosa, né, pela participação aqui, que está sempre nos acompanhando também. Doutoras, a minha dúvida eu fiz aqui algumas ponderações, em que as colegas colocaram que para a jovem advocacia que é o nosso foco. Então, primeiro ponto, posicionamento. Essa é a primeira questão. Segundo ponto, em que nós temos que nos especializar desde que queremos atuar nessa área de direito médico, né? E aí, dentro desse contexto, a minha dúvida como jovem advogado, muitas das vezes você não vai ter esse tempo, porque você vai se deparar, como vocês bem colocaram, com a questão do direito médico, é uma situação que ela pode acontecer de imediato, como um exemplo, o caso concreto. Você tem uma situação de família, você acabou de se formar, e você vai ter que resolver. E, de um lado, você como paciente, você ali numa situação delicada, como jovem advogado, com uma sensibilidade por uma questão de saúde, e se deparar com uma questão que infringe você vê claramente ali a infração sobre o seu cliente, está sofrendo, como a doutora Tarsila colocou, e de um outro lado você vê tanto a questão como é vendida, como que, independente de você entrar com a ação, o seu direito não vai ser garantido.
Então, a minha dúvida, a minha provocação, vamos dizer assim, é nesse sentido para o jovem advogado. Então, como que ele pode se posicionar, tendo em vista estar em início de carreira, lidar com esse cenário que é uma questão emergencial ali, preservar uma questão de saúde, enfim, ele entra com mandado de segurança, ele faz o quê? Porque para nós, né, dentro de um contexto prático, não sei se minha pergunta ficou clara, que está tendo um pouco, está cortando um pouco, então não estou conseguindo compreender se ficou claro para vocês o que eu estou querendo dizer. Mas a minha provocação para vocês é nesse sentido, para a jovem advocacia, como ele pode se posicionar em razão da situação emergencial. Seria isso. Olá. Então, Daniele, o que nós fazemos primeiro? Quando chega um caso no escritório, seja você um jovem advogado, estude. Então, levante as informações, tente entender o problema. Se você não tem conhecimento algum, tenta fazer parceria com algum colega mais experiente para fazer com você, pelo menos a primeira ação, para você conseguir. E, assim, avaliar os casos. Na maioria dos casos, a doutora Tarsila tem mais propriedade, né? Mas você pede uma liminar, uma ação de obrigação de fazer, um pedido de liminar, para que seja autorizado o procedimento, autorizada a internação, suspenso o reajuste. Nem nesse último mês, nós conseguimos mais de 20 ações para suspender um reajuste abusivo contra uma operadora. Então, é você entender o caso. E uma coisa que eu sempre faço é olhar no tribunal, como que têm sido os entendimentos, para fundamentar a peça e até entender qual que vai ser a linha, como que está sendo o posicionamento, qual vai ser a forma mais fácil. E uma coisa também é sempre despachar com o juiz, conversar, para demonstrar a sua urgência, a urgência do seu cliente. E de forma clara, você não precisa ter medo. O juiz, ele não sabe do caso, você tem que explicar o porquê seu cliente precisa dessa urgência, mas a doutora Tarsila pode seguir com maior propriedade. Eu queria só cumprimentar a Roberta Pavan, que eu vi que ela mandou uma mensagem. Obrigada, Roberta. E também quero agradecer ao nosso presidente da subseção de São Caetano, que é o Dr. João Paulo Borges Chagas, que ele também está sempre nos apoiando com a nossa comissão. Para quem não sabe, eu sou presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB São Caetano. Então, queria agradecer a confiança que sempre depositaram em mim. Estou à frente dessa comissão aí há praticamente 9 anos. Já fiz muitos eventos, muitas palestras, muitos cursos, então agradeço a confiança. Respondendo a sua pergunta, Daniele, o que acontece? De fato, todo o processo que envolve direito da saúde, se for contra uma operadora, um seguro-saúde, então, o jovem advogado ele tem que ver qual é o tipo de problema, né? Então, se ele tem um problema que precisa de uma resposta urgente, ele precisa de uma cirurgia que está sendo negada, de uma prótese, de algum procedimento, né, de uma quimioterapia, alguma coisa que é urgente que envolva o direito à vida, tá? Então, sim, como a doutora Ana falou, você vai precisar entrar com uma medida liminar, tá? Essa medida liminar que a gente fala, né, tutela antecipada de urgência ou tutela antecipada de evidência, dependendo do caso, e aí você vai propor contra a seguradora, contra a operadora, para conseguir garantir aquele direito à vida. E, obviamente, o advogado ele vai ter que preencher os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não querendo falar muito de lei aqui, mas já falando, que é a probabilidade daquele direito, né, e o risco do dano. Então, esse seu pedido liminar ele vai precisar estar extremamente bem fundamentado para que o juiz conceda. Eu sempre falo assim para os meus clientes, o juiz nunca viu o seu paciente, o seu cliente, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Então, se você está com um pedido de emergência, por exemplo, um cliente seu que precisa fazer um tratamento de quimioterapia, então, o que você precisa mostrar para o juiz? Não adianta você narrar os fatos, você precisa dar propriedade à sua narrativa. Então, você precisa se cercar dos documentos médicos que vão comprovar que a doença existe
e de que aquilo é grave, é urgente, e que se não for feito, pode ocasionar um dano. Eu acho que essa é a fundamentação base para um pedido liminar, né? Porque o documento médico, ele é um laudo de exame, ele é um atestado médico, né? Um relatório médico assinado, carimbado, aquilo tem força, né? Mesmo que o juiz, vamos hipoteticamente falando, né? Em casos de câncer é muito raro acontecer, mas mesmo que o juiz solicite uma perícia, vamos supor, depois que ele te der a tutela, para que ele dê depois a sentença, essa perícia vai confirmar o que aquele primeiro médico falou, tá? Não é muito comum os juízes pedirem perícia nesses casos de tutela, na verdade, eles têm que dar a decisão sobre o risco de dano, mas pode acontecer que depois que ele dê a tutela, ele queira confirmar se realmente era um caso grave. Então, eu sempre falo para os meus clientes, não minta, né? Solicite ao médico colocar no documento, no relatório, exatamente o que está acontecendo. Em relação a reajustes, como a doutora Ana falou, é uma das coisas que hoje, uma das ações hoje que eu mais faço. Por quê? Porque todo mundo sofre com o aumento de plano de saúde, né? A gente sabe que é extremamente abusivo, infelizmente, cada vez mais caro, né? Eu não sei onde nós vamos parar, porque eu tenho clientes, assim, pagando preços estratosféricos, que é um absurdo, né? O valor que eles estão cobrando e o valor que vem sendo reajustado às operadoras. Mas aí, eu diria ao jovem advogado, fazer parceria com advogados especialistas. Não se arrisque a fazer ações de revisão sem ser especialista nessa área, tá? Por quê? Porque você tem hoje no mercado vários tipos de planos, né? Isso dá curso, gente. Isso é matéria para um curso. Eu dava um curso só para falar sobre a questão de reajuste, para vocês terem uma ideia. Você tem hoje o plano individual, o plano coletivo por adesão, o plano empresarial para pequenas e médias empresas, o plano empresarial para grandes empresas. Você tem os planos de autogestão. Ou seja, você tem uma infinidade de tipos de planos de saúde no mercado e cada plano tem um regramento. Então, não adianta, por exemplo, um advogado se arriscar numa ação dessa revisional, pedindo uma revisão, porque está caro, sem saber qual a lei que ele vai ter que usar, né? Então, sem saber qual é o tipo de apólice que aquele segurado contratou. Então, aí vem a questão da especialização, de você buscar conhecimento, de você começar a entender as diferentes tipos de... O que é plano, o que é seguro, o que é autogestão, né? Porque tem diferenças muito grandes, né? Vou citar uma das diferenças aqui, que muitos advogados cometem esse erro, e a gente vê isso com muita frequência, tá? Planos autogestão não pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Tem uma súmula do STJ que fala isso. E a gente vê, às vezes, advogados que fazem a inicial de planos autogestão com base no Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Não consegue a tutela, né? E hoje eu vou falar algo que não é legal, mas que acontece. O meu escritório recebe muitas demandas já iniciadas de colegas que fizeram a ação de forma equivocada, não conseguiram obter o resultado para aquele cliente, e aí aquele cliente insatisfeito vai atrás do especialista depois, né? Então, por quê? Primeiro, o advogado que não sabia, que não era da área, se arriscou em fazer um processo extremamente diferente, especializado, que tem toda uma legislação específica, não conseguiu, e aí o cliente se vê desesperado, e aí sim ele vai atrás do especialista. Então, é muito comum no meu escritório eu receber ligações de clientes pedindo para a gente consertar erros, né, de outros colegas que não souberam agir corretamente. Às vezes, a gente salva o processo, e às vezes não dá mais para salvar. Por quê? Porque a inicial foi feita com base em uma lei errada, né? Não viu que era um plano... por exemplo, o plano individual, ele tem 2 tipos de reajuste. Ele tem o reajuste das operadoras de hoje e tem o reajuste das operadoras que lá atrás firmaram um termo de compromisso com o Ministério Público. Então, você precisa saber se o seu contrato do seu cliente ele é daquele contrato antigo que assinou o termo de compromisso e que no site da ANS tem um índice próprio de reajuste, ou se cai no reajuste comum da ANS para os planos individuais de hoje, os novos. Então, são muitos detalhes,
né? Que a gente sempre fala, tome cuidado, procure um especialista por conta disso. Então, por isso que eu falo, tem que estudar, tem que afundar a cabeça em livro. Hoje em dia, gente, é muito mais fácil, né? Eu não sei, a doutora Ana, eu acho que ela já teve mais facilidade. Eu sou formada, como eu falei, desde lá de 2009. Gente, não tinha livro sobre o assunto. Eu tive que aprender quebrando a cabeça, tá? Não tinha nenhum tipo de livro. Hoje em dia, direito médico está super em alta. Você abre o Facebook e tem um monte de gente que fala de direito médico, direito da saúde. Na minha época, não tinha. Então, eu fui atrás, né? Eu acho que essa é a dica. Na minha época também, doutora. Há 10 anos atrás, eu só me formei um ano depois que você. Mas um ponto também, só para complementar, em dezembro do ano passado, teve o julgamento do 1034, né, do STJ, referente aos planos de saúde, o artigo 31 da Lei 9656, de 98, que refere-se ao quê? Aos planos de saúde coletivos, prestados pelos antigos empregadores para os seus funcionários, sejam os ativos e inativos. E o que esse tema decidiu? Ele decidiu em relação que os aposentados que estavam em contratos separados, eles têm o direito de migrar, transferir para o contrato dos ativos. E isso é uma mudança de chave excelente, porque geralmente os demitidos e aposentados estavam em contratos segregados, com reajustes altíssimos, e com isso eles sofriam, né? Quando eles mais precisavam do plano, eles estavam sendo prejudicados. E agora o STJ determinou que eles têm que estar no mesmo plano dos ativos, dos funcionários que ainda prestam um serviço para a empresa. Por isso a necessidade de estar atento. Então, olhar a lei 9656, o entendimento do STJ, a ANS, a SUSEP, está ligado sempre. Perfeito, adorei a explanação e os esclarecimentos. Muito obrigada. A questão de despachar com o juiz ela é muito interessante. Eu atuo bastante na parte previdenciária e muitas vezes falo, mas eu não consigo uma tutela, a resposta é pronta. Às vezes a resposta é pronta, porque o juiz ele não conhece. Às vezes você indo conversar com o juiz, ele teve na família um caso de um falecimento sobre o câncer. Aquela matéria acaba amolecendo aquele coração, vamos dizer assim, e você consegue. Às vezes ele vê, olha, doutor, não estou entendendo ainda, vou intimar a parte para em 3 dias se manifeste e eu vou pedir uma audiência prévia, o mais rápido possível. Você já sai com uma data agendada daqui para fazer aquele procedimento. Mas muitas vezes eu vejo que nós, advogados, temos medo de conversar com o juiz. E isso ele atrapalha muito, porque se nós, advogados, eu tenho bastante processo, eu não tenho tempo. Imagine o juiz. Será que ele consegue ler tudo? Será que aquele mesmo advogado faz aquela petição, Ctrl+C, Ctrl+V? O juiz já conhece ele não vai nem ler, ele já sabe o que está escrito. Eu acho que aí vem a questão de você ser conciso, e isso eu até brinco, né, que o jornalismo me trouxe. As minhas petições, gente, elas não têm mais do que 20 folhas, tá? Mesmo recursos. Raramente eu tenho uma petição com mais de 20 folhas. Na verdade, as minhas iniciais, elas têm 15 folhas no máximo. O juiz não consegue ler tudo, né? Você tem que ser, assim, lógico, você não pode resumir extremamente o caso, mas você tem que ser conciso. Não adianta você falar e juntar um monte de jurisprudência e tal. Junte uma súmula, né? Uma súmula mais atualizada, junte assim, um entendimento mais recente, procure algo mais recente, porque isso vai te dar mais notoriedade do que você juntar. Eu vejo petições que vêm lá 10 folhas só de jurisprudência, eles vão fazer isso aqui, ó, né? Despachar é muito interessante, né? Eu falo assim que lá atrás, né, 12 anos atrás, o processo era só físico, então eu despachava demais, né? Eu ia em todos os fóruns, né? Eu falo que eu conheço os segredos do central, né? As escadas, né? Aquelas escadas laterais, porque era de um andar para o outro. A gente despachava mesmo e era o jeito que a gente fazia para o processo andar. O processo digital ele trouxe uma celeridade. Hoje eu despacho menos,
tá? Não vou mentir para vocês. Eu despacho menos por quê? Porque hoje eu entro com a ação e muitas vezes no mesmo dia a gente já tem lá a tutela, né? Ou já tem lá a decisão do juiz. Então hoje eu despacho bem menos, tá? Mas ainda acho que é um instrumento muito importante. Agora, mais importante do que o despacho, na minha opinião, hoje, é fazer sustentação oral, tá? A sustentação oral, ela é incrível. É a possibilidade que você tem de reverter uma decisão, né, num recurso. E a possibilidade que você tem de fazer os desembargadores pararem para, de fato, te ouvir. Porque, às vezes, é aquele tema batido, sabe? Assim, é aquela revisão. É sempre essa revisão. Essa revisão, aquele juiz não dá, né? Porque, às vezes, que tem sorte também, né? O advogado, o jovem advogado que está ouvindo a gente, ele tem que lembrar o seguinte, ele tem que estudar, ele tem que ser bom, mas ele também tem que ter um pouquinho de sorte. Por quê? Porque ele tem que conhecer a comarca que ele atua, né? Então, algumas comarcas, a gente sabe que tem alguns juízes que são contra algumas coisas. Então, você pode fazer a melhor petição do mundo, despachar, falar que o primo dele teve o mesmo problema, que ele vai continuar negando o seu pedido, né? E aí você vai ter que partir para o tribunal, ou através de um agravo, ou através de uma apelação. E aí o segredo é despachar no tribunal, né? Por quê? Despachar ou fazer sustentação, né? Dependendo do caso. Porque no tribunal você tem uma segunda chance e uma chance ampliada, não é apenas um que vai te ouvir, né? Você sempre tem uma decisão colegiada. E eu acho que isso é muito importante. Como o doutor Jonathan falou, não pode ter medo de falar, né? Advogado não é só escrever, não é só ler e escrever, também tem que se expressar oralmente, tem que falar, tem que ter desenvoltura, né? Porque isso faz com que a gente conquiste muitas e muitas coisas. Doutora Carol, eu estou vendo ela aqui, ela entrou. Boa noite. Boa noite, entrei com o nome da Dani. Gente, quero muito agradecer, parabenizar o Piovesan por organizar esse evento, meu amigo, parabéns, sucesso total. Jonathan, Dani, um beijo enorme para vocês, meus amigos, vocês me representam. E estar com duas pessoas que eu estudei, fizeram a mesma faculdade e que tem sucesso numa área que é tão desconhecida para a jovem advocacia, porque a gente pensa sempre em advocacia, família, trabalho, criminal e tudo mais, então, assim, é uma honra ter duas amigas tão qualificadas, assim, nossa, eu me sinto super chique, gente, desculpa, eu precisava fazer esse adendo, porque é muito legal, e essa iniciativa de trazer pessoas como vocês, que, além de serem extremamente competentes, porque eu sei da qualificação de vocês, são extremamente didáticas também, para trazer conteúdo e tudo mais. Então, assim, parabéns, Piovesan, e muito obrigada, Tarsila, muito obrigada, Carol. Vocês são duas amigas muito queridas, assim, que eu guardo no coração e admiro demais o trabalho de vocês. Não tem como, eu tenho várias pessoas que eu conheço, assim, que quando falam de direito médico, já falam assim, eu já procurei jurisprudência, achei o nome da Tarsila lá. Eu falei assim, ela é minha amiga, gente. Então, assim, isso é muito legal, poder falar com orgulho, assim, nossa, eu conheço, assim, sabe? Então, muito obrigada, gente. Parabéns mais uma vez aí por essa live, por esse webinar. E aí, até aproveito, nós estamos com uma parceria muito bacana com a ESA, promovendo alguns cursos gratuitos para jovem advocacia. Se vocês tiverem interesse em promover um curso como esse, assim, de curta duração, pela ESA, o convite já está feito aí, que espero que vocês participem. A gente faz muitos cursinhos assim de 4, 3 dias, 2 dias e tal. Então, se vocês tiverem interesse, as portas estão mais do que abertas para vocês, estão escancaradas, porque eu sei da competência de vocês. Então, já falei bastante, né, gente? Desculpa. Mas é que é tão bom ver amigos nossos tão competentes assim, apresentando, palestrando, então, assim, não podia deixar de vir aqui e homenagear vocês duas, meninas, meninas porque é um carinho de amizade, né, mas são doutoras aí, competentíssimas, mulheres maravilhosas. Carol, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, pela confiança, é muito bom reencontrar
desse webinar, pessoas tão competentes, e a Carol mora no meu coração e com certeza faremos muitos projetos, pode contar comigo. E aproveitando e respondendo, Jonathan, sabe uma coisa que eu também faço nas minhas petições? Eu coloco um QR Code com despacho. E isso tem otimizado muito tempo, ainda mais na pandemia. Simples, bem rápido e bem didático, para o juiz entender. E isso eu percebo que muitas vezes já vem uma decisão bem positiva. Então, aumentou muito o número de decisões positivas, além do despacho. Então, eu vejo que eu nem preciso... Oi? Eu falei, já ia perguntar sobre isso, sobre essa evolução dentro do direito médico, se é possível e como que está aceito pelo Poder Judiciário, a questão do QR Code ou um link do Google com um vídeo, né? Porque, assim, o papel ele não passa dor, né? A pessoa que está lendo, ela vai interpretar da forma que ela quer. Um vídeo explicando, mais curto, rápido, que talvez a pessoa não tem que estar totalmente centrada vendo o vídeo. Ela colocou no celular dela, ela está ouvindo e está fazendo outra coisa, chamou a atenção, ela vai parar e vai direto naquilo. Gente, Eu ia até mesmo jogar a conversa para esse lado, referente a petições visual law, que as doutoras utilizam, se as doutoras acham que vale a pena. Desculpa, doutora Carol, e apesar de estar eu preciso alterar o nome. Alves, Se a Isabela puder me ajudar a alterar o nome. Achei aqui. Eu só queria fazer um adendo, que a gente está para lançar o manual da Jovem Advocacia, e no manual da Jovem Advocacia tem como inserir QR Code na petição, tem um texto explicando assim o passo a passo, e dá também para ter acesso a quantas pessoas visualizaram o QR Code, né? Tem gente colocando até jurisprudência, não sei se vocês já colocaram, eu ainda não me aventurei nessa inovação. Eu sou uma jovem advogada, então, porque eu não faço isso. Acabei de descobrir que eu preciso desse manual. Não faço, gente. Olha, eu já tinha ouvido falar, né, dessa possibilidade. O que eu já fiz foi colocar áudio de provas, né, coisas assim. Mas de vídeo, despachar por vídeo, eu, sinceramente, acho que sinceramente, assim, aí é uma opinião pessoal, posso vir a mudar de opinião, lógico, estou aberta a inovações, mas eu não acho muito interessante o juiz ficar vendo um vídeo, eu lá falando, olha, excelência, assim, assim, assim. Eu acho que eu prefiro... o que eu tenho feito, né, com a pandemia, que trouxe isso para a gente, distribuir, vamos supor, o processo e já mandar um e-mail para a vara e falar, quero despachar, é urgente, preciso despachar. E aí eles dão um link e eu falo com o juiz. Eu, Tarsila, gosto de ter essa pessoalidade, essa troca, de olhar no olho do juiz para ver se ele está prestando atenção no que eu estou falando, mas isso é uma coisa minha. É como eu estou falando, eu voltei a ser jovem advogada, então, porque eu nunca fiz isso. De usar QR Code. O Dr. Marlon. Um exemplar. Dr. Marlon de Jales, que é nosso presidente de Jales e também da colônia de férias, que muita gente não sabe, mas a gente tem colônia de férias, ele começou a colocar QR Code na petição, porque tinha vezes que ele não conseguia vir de Jales para São Paulo para fazer sustentação oral no TJ. Então, no recurso, ou às vezes nos memoriais, quando eu abria prazo para sustentação e tal, nos memoriais ele colocava o QR Code, e ali ele fazia uma mini sustentação oral. Então, eu achei super interessante essa possibilidade para, né, você vai advogar, por exemplo, na Bahia, pegou um processo aí de direito da saúde, direito médico na Bahia, você faz um QR Codezinho lá para peticionar, né, para falar alguma coisa. É isso mesmo, Carol. Eu atuo também no Brasil inteiro, e nós colocamos o QR Code não nos casos de liminar, porque liminar também gosta da pessoalidade, muitas vezes são deferidas antes mesmo do despacho, que a gente agenda por e-mail, mas nós utilizamos bastante nos casos de responsabilidade civil, que eu não preciso necessariamente de uma liminar, mas eu preciso esclarecer termos técnicos, que o juiz ele não tem conhecimento. Então, muitas vezes eu converso com o meu cliente, entendo, e depois eu repasso esse conhecimento para o juiz. E isso tem sido super aceito.
o retorno para o escritório está sendo, assim, muito, muito bom. Então, acho que é bom a gente aderir à tecnologia. E aproveitando, já que o tema veio para a petição inicial, qual que é a importância, como que um jovem advogado ele tem que saber quais os documentos ideais da petição inicial, como ele abordar tal documento na inicial, porque não adianta ter o documento e deixar lá como doc 1 e eu não apontar para o juiz. Ele vai ler termo técnico, ele simplesmente não vai entender. Então, seria mais ou menos um pouco como que fazer esse atendimento ao cliente e saber passar isso para a petição inicial, apontando os documentos corretos. Aí eu acho que vai de você fazer uma boa inicial, pontuando não só os fatos, mas junto com os fatos, apontando os documentos. E eu uso muito de um recurso de tirar a foto, né? Que a gente fala aquela cópia da imagem e já inserir ela na inicial, mesmo que depois eu anexe o documento, porque obriga o juiz a ler, né? Porque daí eu não ponho só doc, eu coloco o documento como uma foto, vamos dizer assim, né? Isso é um recurso que eu uso muito. Essa tecnologia do QR Code, eu juro que eu vou ler, vou entender, quem sabe farei, porque a gente tem que estar aberto à tecnologia, mas realmente eu não fiz ainda. Mas a petição inicial ela tem que ter esse tipo de documentação e mostrar isso, né? Destacar algumas coisas, mas também tomar cuidado para que aquilo não vire um circo, né? A gente vê algumas petições também que já estão tão coloridas, né? Porque o pessoal está usando tantos recursos, então é amarelo, é vermelho, é verde, de repente isso até atrapalha, né? Então tem que também, eu acho assim, eu acho que o direito ele tem que inovar. É uma opinião pessoal, tá? Pessoal, quem está nos ouvindo, lógico, eu estou falando para o jovem advogado. Eu não posso dizer mais que eu seja jovem advogada, né? Eu acho que quando a gente passa de 10 anos, a gente já perdeu a característica de ser jovem advogado. Então, eu acho assim, a gente tem que ter alguma tradição, né? Então, a gente não pode também inovar 100%. Eu acho que, porque a gente tem que lembrar que os juízes, hoje, eles são mais jovens, mas quando a gente fala com o desembargador, ele tem uma certa idade, ele não é tão novo, né? Então, se a gente fizer também uma petição inicial cheia de pinturas, como a gente vê às vezes, né? Toma cuidado, porque às vezes isso também não é tão bem aceito. É a minha percepção pessoal, tá? Perfeito. Doutora, o doutor Jean Rafael Petroni, inclusive, quero mandar um abraço para ele. Ele fez uma pergunta aqui referente que, até mesmo indo ao encontro aí, a doutora falando referente à velharada lá no tribunal, desculpa até o termo, ele disse que tinha uma ideia de uma criação de uma vara específica, né? Era isso, ou de uma turma específica. As doutoras sabem como a KIPEC anda isso? E qual a opinião das doutoras? Acha que ia dar uma melhorada nesse tema para a gente, inclusive? Olha, as câmaras técnicas especializadas em direito da saúde realmente estão previstas e já funcionam em alguns tribunais do Brasil. Em São Paulo, eu vou ser bem sincera, existe aquele... eu já me deparei com uma não chegava a ser uma câmara técnica, é aquele Natjuris, alguma coisa assim, eu acho que foi em Santo Amaro, salvo engano, que o juiz se utilizou desse artifício, vamos dizer assim, que seria para ajudar o juiz nessas causas mais específicas, tá? No Tribunal de São Paulo, não tem, tá? Pelo menos quem trata das questões relacionadas a direito médico, direito da saúde, é o direito privado 1, que é da primeira à 10ª Câmara de Direito, né, no Tribunal de Justiça. Nunca vi nenhum desembargador solicitar um parecer de uma câmara especializada. Então, eu acredito que isso ainda não tenha sido implantado em São Paulo, aqui no estado, tá? Mas já vi no primeiro grau, esse Natju, salvo engano, ele dá um parecer, era um caso que eu tinha de uma menininha que precisava de um tratamento especializado para autismo. E aí, essa câmara, ela deu um parecer desfavorável, né? Falou que o tratamento comum tinha o mesmo resultado
o que me surpreendeu, porque era uma criança com 4 anos de idade, tinha relatório médico, laudo de psicólogo, laudo do terapeuta ocupacional, laudo do psiquiatra, enfim, tinha vários laudos falando que precisava de tratamento específico, e a Câmara, que o juiz se utilizou, deu um parecer contrário. E aí a gente teve que reverter a decisão, porque o juiz estava... A gente percebeu que, depois que veio essa análise, o juiz estava com uma tendência de negar em sentença aquela liminar, ou seja, de revogar a liminar. Então, o que a gente teve que fazer? Nós pedimos uma audiência com a médica, pedimos uma instrução para que a médica fosse ouvida, a médica da menor, e a médica, ela deu um depoimento tão emocionante, né? O pai também foi ouvido, a gente pediu o depoimento pessoal do pai da menor, e eles falaram com tanta propriedade que o juiz afastou o parecer do Nat Júris e considerou o parecer do médico, porque conhecia a menor, né? Sabia dos problemas, estava lá no dia a dia dela. Então, assim, a experiência que eu tive não foi boa. Nossa, e eu já vi decisões, inclusive em casos de tratamento para autistas, pessoas nessa condição, que o próprio juiz diz, se o médico está falando, não sou eu que vou falar que ele não precisa. E aí pega um especialista, um expert, e acaba totalmente contrariando aí o... Eita, caiu aqui? Desculpa. Contrariando, né, a lógica, né? Porque, poxa, quem é um profissional do direito para determinar algo de que um autista precisa, né? Aí, Doutoras. Enfim, tem mais uma. Pode falar, Dani. A minha porque tem depois uma pergunta, tá? Sim, a minha pergunta já é pegando esse gancho. Era exatamente nesse sentido que eu estou com um caso concreto em relação a isso, em que é um paciente autista, em que ele é menor, tem 4 anos de idade, e a médica prescreveu para ele o Risperidona. E aí, a dúvida é no contexto em que qual é o posicionamento das doutoras em relação aos órgãos públicos? Que aqui a gente se posicionou bastante sobre as instituições privadas, lá do paciente e o lado médico. E das instituições públicas, em que você entra com os pedidos, né, com as obrigações de fazer, e principalmente nesse caso concreto mesmo do autismo, em que a médica está ali relatando, a médica é da prefeitura, em que o paciente faz o tratamento ali, e a prefeitura entra, o Estado entra impugnando, falando que o paciente ele não está apto em questão da idade, ou direcionando outros medicamentos. E por questão até legal, e por essa médica ser e a criança desenvolver esse tratamento na prefeitura, a médica passou essa medicação alternativa para esse menor. E ele ficou em crise, que ele tem autismo também, a família sofreu muito, e desde aquele acompanhamento inicial do 1 até os 4 anos. Enfim, eu gostaria de entender um pouco mais do posicionamento das doutoras em relação a isso, que acredito que isso é uma situação bastante corriqueira para os jovens advogados que entram com os pedidos para tanto medicação quanto fraude, enfim. Gostaria de entendê-las nesse sentido. Só complementando a pergunta dela, que me fizeram nesse sentido também. O pedido de medicamentos, ele é propriamente um direito civil com uma obrigação de fazer, ou ele é dentro também no direito médico? Porque em questão de tratamento, o Estado tem esse poder de negar, um exemplo, um medicamento que está num rol específico e ele tem uma resposta assim, não, o que eu já forneço é suficiente. Tá, peraí, gente. Eu vou resumir, depois eu passo para a doutora Ana falar um pouquinho, que eu estou falando muito. Vamos lá. Em relação à questão de entrar contra os entes públicos, tá? Então, primeira dica que eu vou dar para o jovem advogado: cuidado, não é Código de Defesa do Consumidor, é lei do SUS. Tá? Primeiro erro grave que a gente também vê bastante, tá? Estude a lei do SUS, porque daí você vai estar entrando numa outra legislação. É Constituição Federal, tá? Que é onde vem lá toda a previsão do direito da saúde, né? Nossa primeira lei, nossa lei maior, e depois você tem que entrar nas diretrizes do SUS, tá? Acontece muito, é o que mais tem.
tá? O médico do estado, o médico da prefeitura indicar um medicamento e não conseguir porque a prefeitura vai lá e impugna, o estado impugna. Isso é o que mais tem, gente, é o nosso dia a dia, tá? E aí, o que você faz? Você apela, né? Então, você tem que mostrar por que tem que ser esse medicamento, por que não pode ser o outro, por que não pode ser o genérico, por que tem que ser aquele específico. Aí vai de você demandar documentação, né? De você juntar uma documentação específica e falar, olha, ele não pode usar... Isso acontece muito, eu vou dar um exemplo que eu tenho bastante, de diabetes, tá? O SUS, ele disponibiliza insulina comum. Vou falar assim, tá, gente? Eu não vou falar com propriedade, porque eu também não sou médica, mas vamos dizer assim, para quem está nos ouvindo poder entender. Existem vários tipos de insulina e existem várias formas de aplicar insulina, tá? E a gente sabe que também existem vários tipos de diabetes, de tipo 1, tipo 2, enfim. O que é mais comum, né? O Estado, ele te dá a insulina base, aquela insulina que você deixa na geladeira, que você aplica com a injeçãozinha. Vamos dizer assim, para todo mundo entender. Mas tem alguns pacientes que essa insulina não serve. Ele tem que tomar uma insulina específica, ele tem que ter uma bomba de infusão que aplica insulina de tanto em tantas horas, porque ele tem picos durante o dia, a glicemia sobe, desce, enfim. Então, obviamente que se eu entrar com uma ação pedindo esse tipo de insulina e eu não explicar por quê, eu não vou conseguir. Então, eu preciso juntar, não apenas o médico falando, tem que ser essa bomba. Por quê? Eu acho que aí que é o segredo. A justificativa é por quê? Por que tem que ser este medicamento? E não... Por que tem que ser o A e não o B? Tá? E aí, pedir para o médico, eu converso muito com o médico, né? Eu falo para os meus clientes, dá o telefone do médico, deixa a advogada falar com o médico. Doutor, tem estudo sobre isso? Manda no meu e-mail, né? Onde que você está se baseando? Né? Então, eu acho que é por aí, é você fundamentar melhor o seu pedido para explicar por que não pode ser o comum, por que tem que ser o específico, tá? Deixa a doutora Ana falar um pouquinho. Não, doutora, é que essa parte é a doutora que atua, né? Eu estou mais com os médicos e os cirurgiões dentistas, mas realmente todo pedido tem que ser bem fundamentado. Eu também junto estudos, porque eu não tenho propriedade, mas o médico que prescreveu, ele tem propriedade, ele sabe o porquê ele está falando. E é isso que a doutora Tarsila falou, é conversar com o médico, entender, porque às vezes o paciente ou o responsável pelo paciente, ele está tão envolvido que ele não sabe explicar, né? Eu percebo muitos casos que eles estão, eu preciso, mas o porquê precisa? Então, passa o telefone do médico para a gente conversar e entender se realmente esse é a medicação, esse tratamento faz a diferença, se for trocado, qual vai ser o prejuízo à saúde, porque muito você tem que provar o porquê, não basta só alegar. É isso, né, doutora? Sim, é exatamente o que eu falei, né? Então, tem que mostrar e explicar. A pergunta do Dr. Jonathan, que era se era uma questão de direito civil, é isso, Dr. Jonathan? Faz de novo a sua pergunta. Desculpa, eu... A especificação de solicitar medicamento, ele é uma ação propriamente civil, na questão de obrigação de fazer no Estado fornecer o medicamento, ou ela também entra na questão do direito médico, porque o medicamento solicitado por um médico, muitas vezes, o medicamento fornecido em caso de diabetes, né, que fornece a normal, chega uma hora que não faz mais efeito no paciente, que pode ocasionar outras doenças, e muitos que eu vejo, eles solicitam, acho que é a Lantus, que ela de um pouco de alto custo, e a resposta que o SUS dá fala que a fornecida supre a Lantus. Então, nesse caso, que me perguntaram no pessoal, se é uma questão que envolve o direito médico em si, por falar de tratamento, ou uma ação comum com obrigação de fazer, seria? Olha, eu particularmente entro com a obrigação de fazer contra o Estado, tá? Eu já vi alguns colegas entrando com mandado de segurança, não tenho esse costume, eu entro com a obrigação de fazer. É que, assim, as pessoas confundem um pouco o que é direito médico, o que é direito da saúde, tá? Então, esclarecendo, é que é muito parecido, mas não é. Na prática, não é. Direito médico hospitalar é mais ou menos o que a doutora Ana faz, né? Que é
dar assessoria para médicos, hospitais, dentistas, que a gente até fala assim, até um pouco mais preventivo, né, de você evitar os processos e, eventualmente, se tiver o processo, fazer a defesa desses profissionais. Eu atuo no direito médico, não tanto na defesa, né, eu faço mais do lado do paciente para entrar com ações reclamando uma indenização, um erro, realmente algo que deu errado, tá? Então, eu estou desse lado do paciente, a doutora Ana está lá do lado do médico, não que eu não dê assistência para alguns médicos, dou, mas eu estou mais do lado do paciente. Então, o direito médico é basicamente isso, essa assistência médico-hospitalar que você vai direcionar o caso ou administrativamente, né, nos conselhos regionais, ou através de contratos, de verificar a documentação para evitar, né, os processos, ou já na parte processual, fazendo defesas ou entrando com ações visando indenizações, tá? O direito da saúde já é nessa questão contra o SUS, quando você precisa de um medicamento, de um tratamento, ou contra uma operadora de plano de saúde, que é a mesma coisa, né? Lembrando que o SUS, ele é de acesso universal a todos os brasileiros, né? Basta você ter um CPF aqui no Brasil que você pode acionar o SUS, ele é acesso universal. E o plano de saúde, você obviamente tem que ter aquela comprovação do vínculo, né? Você tem que ter contratado o plano, tá em dia com o pagamento da mensalidade para poder acionar o plano. E o SUS, ele é mais amplo, né? Você pode pedir para o SUS praticamente tudo, né? Você pode pedir, eu brinco, desde uma aspirina até aquele medicamento lá da AMI, né? Que é a esclerose amiotrófica, né? Que é o medicamento mais caro aí que a gente tinha. Porque no SUS cabe tudo, cabe qualquer tipo de pedido. Se vai ser deferido ou não, é outra história. Mas no SUS você pode pedir tudo. No plano de saúde já existem algumas restrições, tá? Medicamentos comuns que você compra na farmácia, eles não são devidos pelas operadoras. Então, se você entrar com uma ação pedindo, brincando, né, uma aspirina, o juiz vai negar e vai negar com base na própria lei dos planos de saúde, porque daí já não é algo que faz sentido, né? Você tem que pedir um medicamento de alto custo, medicamento de uso ambulatorial ou de uso oral, mas, enfim, tem que ter toda uma justificativa para poder pedir um medicamento para um plano de saúde. É um pouquinho diferente, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas mais ou menos acho que deu para dar uma esclarecida aí nessa questão. Totalmente, acabei aprendendo também a diferença, porque eu não sabia. Com toda a sinceridade. E até nesse sentido perguntaram, o Ricardo Dândalo, ele perguntou se o convênio negar a cobertura, é melhor entrar com a ação, de obrigação de fazer, ou arcar com a despesa e depois pedir reembolso? O que seria mais viável? Oi. Então, o que eu faço nos meus casos? Depois a doutora Tarsila também pode responder. Eu converso muito com o meu cliente para entender a possibilidade e a necessidade. Se é algo urgente, que ele precisa fazer ali o tratamento e ele tem condições de arcar, eu falo, pode arcar, que depois a gente pede o reembolso. Se a pessoa ela não tem condições, como a maioria das vezes, eu já peço a liminar. Eu preciso entender muito a situação. Um exemplo que eu entrei agora há pouco tempo. Uma cliente, ela fez uma cirurgia de lipedema, que é a extração da gordura das pernas. Não é uma doença ainda reconhecida pelos planos de saúde para arcar com essa cirurgia. E a minha cliente, ela estava muito tensa e ela tinha condições de arcar com a cirurgia e eu falei assim, estamos em meio à pandemia. A sua cirurgia é eletiva, ela não é de urgência. Então, o juiz provavelmente não vai dar uma liminar. Então, se você quer fazer essa cirurgia, tem condições, faz que a gente vai pedir o reembolso. E foi isso que a gente fez. Ela fez a cirurgia, eu pedi o laudo médico, a relação de gastos, a negativa do plano de saúde que eu já tinha, entrei com a ação. Já ganhei na primeira instância, agora eu estou aguardando porque a operadora recorreu. Então, é você entender o que o seu cliente precisa. Agora, por exemplo, se é um medicamento de alto custo, ele precisa, você consegue comprovar para o juiz a urgência
e se a falta desse medicamento, o que pode ocasionar. Então, você pode entrar com a ação pedindo uma liminar. Então, é avaliar caso a caso. Doutora? Concordo, né? Eu falo para o meu cliente que ele tem que ver realmente a possibilidade e a necessidade. Basicamente é isso, né? Quando a gente fala de medicamento de alto custo, não sei quem está nos ouvindo se sabe, mas as quimioterapias hoje elas alcançam de 15 a 20 mil reais a caixa. Quem pode pagar isso, né? Então, desculpa, acho que desconectou aqui rapidinho. Então, assim, é muito complicado uma pessoa ter dinheiro para custear um tratamento de 15 mil reais por mês, né? A gente sabe que no nosso país as condições não são das melhores, né? Pouquíssimas pessoas têm esse tipo de condição. Então, no meu caso, eu diria que 90% dos meus clientes eu entro com liminar, né? Entro com pedidos liminares, porque realmente eu trabalho muito com tratamentos de alto custo, tá? Mas a gente sabe que alguns casos, eu já tive casos também de cirurgia bariátrica, de coisas que não são consideradas urgências, né? Porque tem alguns casos que o juiz ele descaracteriza e realmente, em alguns casos não são urgência, né? Eu acho que o advogado ele tem que ter, nessa área do direito médico, direito da saúde, ele tem que ter um pouco de crítica com o próprio cliente, fazer uma autocrítica com o cliente, né? Entender o caso e explicar para o cliente assim, olha, esse caso não é urgente, então existe uma chance de você não ter uma liminar. Este caso é urgente, vamos entrar agora, né? O mesmo acontece com os pedidos de erro médico, né? Como eu, por exemplo, atuo muito nessa área de erro médico e eu recebo relatos por e-mail, ligações, assim. As pessoas, elas acham que qualquer coisa é erro médico. Qualquer coisa, tá? Gente, erro médico explodiu na justiça, tá? Se você olhar nos últimos 5, 8 anos, o gráfico é isso aqui, tá? As ações de erro médico, elas têm um crescimento, assim, avassalador. Os médicos estão desesperados, né? Eu vou dizer para vocês que 70% das ações são improcedentes. Improcedentes. Os médicos ganham, os clientes perdem. Por quê? Porque os advogados colocam todo aquele chororô do cliente. Porque 30% não está sendo defendido pela doutora. Porque não faz análise prévia, doutor. Não faz análise prévia. O advogado acha que uma história comovente é erro médico. Não é. Nem toda história comovente é erro médico, gente. Exatamente. Né? Eu não vou entrar em termos técnicos aqui, porque já estamos 8h30 da noite, né? Já até estamos avançando no horário, mas não é. Erro Porque médico tem... Só para eu finalizar, né? Só para não cortar. O erro médico ele tem que ser muito bem caracterizado para você ganhar uma ação. Muito bem caracterizado. Não se esqueça que tem que submeter o paciente à perícia. Tá? Então, é uma ação complexa. Não se pode o advogado achar que vai cobrar lá no final só para fazer ação de erro médico, gente. Isso é um erro do advogado, não é? O erro médico do advogado, entendeu? Porque ele fala assim, é êxito, eu vou ganhar. Era até, doutora... Eita, deu uma... Acho que voltou. Era até algo que eu ia... Já estamos partindo para o fim, tá? Do webinar aqui, porque está, de fato, se estendendo, mas o papo é tão gostoso que a gente não vê o horário passar. Mas é justamente isso. Então, em todos os casos aí, para dar uma resumida, é estudar o caso, estar antenado, os doutores oncologistas, estar antenado sobre tudo, ou quase tudo, nas evoluções da medicina e dos procedimentos, e alinhar a expectativa com o cliente, né? Eu acho que isso aí assim, são chances para ter um êxito, né, na demanda. E não acreditar em tudo, né, também, isso é muito importante. A doutora Daniele tinha erguido a mão, por isso que eu, antes de finalizar, eu gostaria de ouvi-la. Agora sim, voltou. A minha provocação, ponderação, doutora, seria nesse contexto que a doutora Ana Carolina colocou e a doutora Tarsila sobre a questão das bariátricas, né? Como vocês colocaram que a Picos
de erro médico e direito médico também de moda. Então, teve uma época em que a questão bariátrica foi feita muito e ficou muito em alta e na moda, e sobre essa questão dos sorteios, enfim, como na minha família também tem alguns bariátricos, então a gente acompanhou bastante de perto essa situação. E até ações em relação a essa parte das peles, em que as pessoas entendem que o médico, o convênio entende que não é devido, porque é uma questão estética, e o paciente, por óbvio, tem aquela questão, né? Se ele já faz uma cirurgia, ele já busca essa redução, não é só por uma questão estética. Então, eu gostaria que vocês pudessem adentrar um pouco mais no mérito em relação a isso. Como que o paciente pode provar, e já aproveitando aqui o gancho também de uma colega, acredito que a doutora Roberta, perguntando, enfatizando variadas vezes para a doutora Tarsila colocar sobre a questão da documentação para o jovem advogado instruir os processos. Então, minha dúvida e minha provocação é também nesse sentido. Então, a documentação para os processos é isso que eu já falei, você tem que se pautar com a maioria dos documentos médicos possíveis, laudos de exames, relatórios, justificativa clínica, né? E toda a documentação pertinente. Se for um pedido para o SUS, você vai estar colocando lá o comprovante de residência, porque você pode acionar a prefeitura, o estado, né? Então tem que saber onde essa pessoa mora, os documentos pessoais, que são os documentos base de qualquer processo. Se for um processo contra uma operadora, além dessa documentação médica, gente, documentação médica é tudo, né? O histórico do paciente. Então, os exames, você tem que analisar, você tem que ver o que é pertinente, né? E falar com o médico para fazer um bom relatório, uma justificativa clínica. Em relação ao plano de saúde, você vai pedir os documentos pessoais e os documentos que comprovem que esse paciente é vinculado àquela operadora, a carteirinha, o comprovante de pagamento da mensalidade, se tiver uma cópia da apólice, né? A apólice, hoje em dia, você pega até na internet, dependendo do produto, você joga lá no Google o nome, tem lá já os PDFs de quase todas as apólices, elas são contratos de adesão, são contratos padronizados, então, são os documentos base, né? O que importa nessas ações de médico, de liminares ou de planos de saúde, é, de fato, a documentação médica. É isso que é o ponto-chave do seu processo, tá? Gente, eu vou até interromper aqui todo mundo antes. Se vocês tiverem interesse nesse curso que eu dei a ideia da ESA, coloquem aqui, ó, porque tem muita gente falando que pena que está acabando, para a gente ter noção de quórum, né? Se vocês estão gostando aí do webinar, manda aí, ó, eu quero para a gente ter quórum aí para fazer o grupo, fazer o curso, desculpa, grupo não, curso. Perfeito. E voltando à dúvida da doutora Daniele em relação à bariátrica, da cirurgia para retirada de pele, tem também um outro caso que é explante de silicone, que pode se enquadrar na mesma situação, né? O que acontece? Os planos de saúde negam as cirurgias com a justificativa que trata-se de cunho estético, mas, na verdade, é o cunho reparatório, e eles precisam arcar. E eu já ganhei algumas ações nesse sentido, onde os juízes falam que se o médico determinou esse tratamento é para o bem-estar, para restabelecer a saúde da parte, eles têm obrigação de arcar, não tem um cunho estético, e sim reparatório. E aí tem muita jurisprudência nesse sentido. Eu já me coloco à disposição, se você é um recém-formado, a doutora Tarsila também, tenho certeza que está à disposição para tirar dúvida. Você está com receio de pegar o caso, conversa com a gente pode instruir, revisar a sua peça, até você ter uma segurança, né? Eu acho que precisamos nos apoiar nesse momento. Doutora Daniele, deu para entender? Olha que preciosidade, desculpa cortar, que eu achei que os ouvintes estão tendo, viu? Ter essa disposição das doutoras, mas agradecendo, assim, porque não é qualquer profissional que faz isso, não. Viu? Doutora 10, assim, desculpa. Perfeito, as explanações da doutora Caroline e da doutora Tarsila, perfeita. Muito obrigada.
Eu acho que nós temos que nos ajudar, porque a gente já foi um jovem advogado e temos os nossos medos e inseguranças, e você compartilhar conhecimento não quer dizer que você vai perder cliente, você vai ganhar lá na frente. E fica mais fácil quando a gente ama o tema, né, doutora? Eu Sim. sei porque também tem algum tema. Tem até a doutora, deixa eu ver aqui, doutora Cristiane de Olivas Veiga Firmino. Ela falou: a pena a minha idade está acabando, estou me apaixonando por essas áreas do direito de saúde. A doutora Tarsila e a doutora Ana são claras no que dizem. Eu também estou me apaixonando, dizendo para vocês que, olha, não, é fantástico, Olha, porque é um direito assim, não é só... É diferente, não adianta. É diferente, é muito legal. Eu sou suspeita, né? Eu contei minha história, quem está vendo a live desde o começo viu que bom, enfim, né? Já contei minha história. Vou dar uma indicação de um livro aqui para finalzinho, quem quiser entender um pouquinho de direito médico, não é na questão de planos de saúde, tá? Direito médico aqui, não é direito da saúde. Gente, ó, isso aqui é uma bíblia, tá? Esse aqui, quem quer começar ou quer entender um pouco, eu amo esse livro, tá? É do Genival Veloso de França. Comprei na OAB, na livraria da OAB São Caetano, com desconto, em agosto, no mês do advogado. Vou fazer o merchan, OAB me contrate. E a doutora vai fazer sortear, para quem seguir ela e a doutora Ana Carolina no Instagram, ela vai sortear, hein? Não vou, não, esse é meu. O sorteio para os mediadores aqui, ó. Então, eu ia falar também do Instagram, né? Tem o meu Instagram, que é doutora, DRA, né? minúsculo, ponto, Tarsila Campanella, acho que é doutora Tarsila, que tá alguma coisa assim. Gente, eu sou meio nova. Doutora. Ah, legal, obrigada. Eu sou meio novata nessa questão de redes sociais, como eu falei aqui, né? Então, eu sou mais das antigas, mas eu estou começando, estou fazendo alguns stories. Às vezes eu tenho mais tempo. Vou dizer para vocês, o meu dia a dia é bem corrido, então às vezes eu sumo dos stories, então eu fico só postando algumas coisas. E às vezes eu tenho semana que eu estou super ativa lá nas redes e falo faço um monte de stories, vai depender muito da minha agenda, tá, pessoal? Então, se eu sumir uns dias, vocês não fiquem bravos. Mas o pessoal está dando risada, mas é verdade, é assim mesmo, nosso dia a dia é meio maluco, né? E eu também estou à disposição. Acho que a gente pode pensar, assim, de fazer um curso. Eu já fiz um curso uma vez pela ESA, há muito tempo atrás, eu acho que foi em 2012. Eu já fiz lançamento de cartilha dos direitos dos pacientes com câncer. Eu acho que esses temas estão sempre em alta. Acho que a gente pode pensar, sim, em desenvolver um curso com algumas aulas pontuais, né? Em vez de fazer um curso enorme com tudo, a gente pode fazer módulos. Acho que talvez seria até mais interessante o módulo para falar da responsabilidade civil. Vamos pensar. Acho que eu e a doutora Ana podemos pensar aí em alguma coisa e trazer novidades aí para vocês, tá bom? E quero aproveitar o tempo, que eu acho que já está curto, para agradecer o convite da OAB. E falar que eu estou à disposição para novas palestras e novos webinários aí, agradecer mesmo, de coração. Quem quiser aí também entrar em contato pelo Instagram, manda mensagem lá que a gente também responde. É isso aí. Pessoal, também quero agradecer a participação aqui e colocar à disposição novamente. Minhas redes sociais têm o Instagram do escritório, CMNA Advogados, e tem o meu pessoal, que é anacarolina.nogueira.adv. Eu estou lá à disposição para a gente bater um papo, trocar ideia, e com certeza vão vir novas novidades com a doutora Tarsila. É interessante a gente fazer módulos que seja sobre direito médico, odontológico, direito à saúde, que vai agregar muito para todos. Obrigada mais uma vez, pessoal. Queria agradecer a participação e disponibilidade de vocês e já deixo um convite em nome do meu presidente Fernando Queiroz, que acompanha, para vocês virem até a subseção de Diadema também, tá? Tá nos prestigiando e passar esse conhecimento, e agradecer aos meus colegas pelo trabalho que a Jovem Advocacia vem fazendo, trazendo temas voltados para a Jovem Advocacia mesmo, para o início de carreira, que é difícil, e cada dia nós estamos aprendendo
e que tem mais tempo na área de trabalho especificamente pode passar uma outra visão. Então, agradeço pela participação de vocês. Obrigado. Dani, Carol. Também quero agradecer a todos e a todas, agradecer a doutoras pelas brilhantes explanações, nos enriquecer e engrandecer ainda mais. Quero agradecer ao doutor Everson Pivas mais uma vez por esse convite, agradecer a oportunidade e a confiança do meu presidente, doutor Ricardo Aborrisque. Super beijo, Carol, sempre parceira, aos meus colegas. Obrigado a todos por estar nos acompanhando até agora. Boa noite. Bom, gente, parabéns mais uma vez. Piovesan é um orgulho ter você à frente da coordenação regional da Jovem. É uma pessoa que realmente arregaça as mangas e trabalha, então isso que a gente precisa. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo que tem feito. Quero agradecer muito a Isabela e a Dalila da OAB São Paulo, que tem nos ajudado aqui nos webinários. Meninas, parabéns e estenda meus cumprimentos a todo mundo da OAB São Paulo, todos os funcionários, que tem feito um trabalho incrível nos ajudando e fazendo com que a gente possa levar conteúdo para a advocacia, né? Isso que é o mais importante. Então, gente, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Quero parabenizar também o Jonathan e a Dani, né, que estão aqui presentes desde o comecinho. Parabéns, meus amigos, pelo trabalho de vocês em cada subseção. Acompanho de perto, é um orgulho ter vocês, trabalhar com vocês. Então, assim, é sério, gente, eu sou muito honrada de ter vocês junto, assim, do meu lado. Então, parabéns, gente. E as minhas amigas de faculdade, que são lindas, são maravilhosas, são competentes, são advogadas maravilhosas mesmo, assim. Gente, que orgulho ter vocês aqui. É sério, é incrível ver a evolução de vocês e a capacidade de vocês. O céu é o limite para pessoas como vocês duas. Então, parabéns pelo trabalho. É uma honra estar aqui com vocês. Desculpa ter chegado tarde, que tinha live da Comissão da Jovem, mas, assim, portas abertas da Comissão da Jovem Estadual, da Comissão da Jovem de São Caetano, da Coordenadoria Regional, estou falando aqui em nome do Piovesan. Parabéns mesmo. É muito legal ver pessoas como vocês e com tanto conteúdo, tão inteligentes e tão competentes ainda serem mulheres, né? Num ambiente que, em tese, era tão masculino, e hoje a gente é mais de 50% das inscritas no quadro da OAB, então é um orgulho ter vocês aqui palestrando. Parabéns, mais uma vez. E parabéns para todo mundo que ficou até agora aqui. Um beijo enorme para o nosso presidente, Dr. Fernando Duque Rosa de Diadema, que faz um trabalho incrível, mas que principalmente está em todas as lives, lá guerreiro apoiando a Jovem Advocacia, entendeu? A qual eu peço que estenda o cumprimento a todos os presidentes das subseções aqui do nosso colégio do ABCDMR, que tanto nos orgulha. Então, assim... E, gente, coloquei o link do grupo da Comissão da Jovem Estadual para vocês participarem aqui no chat também. E aí, já falei demais, mas é que eu estou muito feliz desse evento, sério mesmo, estou com o coração quentinho, de tão feliz. Carol, deixa eu só, para finalizar aqui, você não tem que pedir desculpa em nada. Você aqui, eu não vou te agradecer, eu vou te agradecer, mas não em meu nome. Vou agradecer em nome da região. Apesar de parecer brincadeira, você é e sempre vai ser uma peça fundamental para juntar esse tipo de profissionais. Esse tipo de profissionais aqui, ó, doutora Tarsila, doutora Ana Carolina, que quando eu pedi essa live, esse webinar sendo feito através da coordenadoria, que é sim uma coordenadoria que está abaixo da Comissão da Jovem, mas fui lá, doutora Carol, preciso passar aqui na região sobre o tema direito médico e direito de saúde. Ela, doutor João Paulo e o doutor Bertanha. Doutora Tarsila. Tá, fui lá, conversei com ela. Não, doutora Ana Carolina, vamos juntar, é o jeito que a gente sabe fazer, essa bagunça meio doida aqui da Jovem, mas é do jeito que a gente sabe e tem dado certo, que o quórum ainda não abaixou. O quórum está abaixando porque a gente está dando tchau, né? Quero agradecer imensamente as doutoras pela disponibilidade, pela
pelo tema que traz para nós, pela granditude do tema, né? Agradecer ao Dr. Jonathan e a doutora Daniele também, por sempre, né, aqui nas nossas lives. Agradecer esse jovem, um pouquinho há mais tempo, o Dr. Fernando Duque Rosa, nosso irmão aqui, presidente da OAB de subseção de Diadema. Agradecer a Isabela, a Danila e a Marina também, que são colaboradoras. E desculpa se a gente ficou até mais tarde aí, mas assim como todos, porque aqui a gente não traz pessoa fraca, não. Desculpa, mas eu também tenho que puxar a sardinha para a gente. Não tem ninguém que fique falando não. Então, assim como os outros, as doutoras saem intimadas para voltarem, viu? E pode ter certeza, fazer um manual, a gente vai inventar alguma coisa aí. Eu quero só, eu já tinha agradecido, mas eu preciso agradecer a Carol, muito obrigada, agradecer vocês que me receberam aqui tão bem, doutor Everton, muito, muito, muito obrigada. Tenho que agradecer ao doutor Bertanha, Luiz Carlos Bertanha, que também confiou em mim e me indicou, né? Hoje eu faço parte lá do Conselho da Ética de São Bernardo, então também estou na comissão lá de São Bernardo, na Ética. Inclusive estou com vários processos lá que eu já dei parecer, viu? Não puxa minha orelha, já está tudo bonitinho, tudo, tudo feito. E agradecer ao Dr. João Paulo Borges, que é o nosso presidente de São Caetano, que também sempre confiou em mim, né? Ele já sempre a gente troca ideia, tem sempre muita informação, e ele sempre fala, não, participa, faz, ele me incentiva bastante, então eu agradeço bastante. Agradeço os amigos que participaram, a doutora Ana, que eu fiz o convite, ela imediatamente aceitou a participar. E, assim, a OAB sempre abriu as portas para mim, então acho que eu tenho que fazer essa contraprestação de fazer os cursos, fazer a palestra, fazer o webinar. Podem me chamar, que eu estou sempre à disposição. Eu adoro participar. Olha, eu não sei se você se arrependeu ou não, mas vai ser convidada, pode ter certeza. Isa, eu acho que todos aqui por hoje é só, pessoal, né? Eu agradeço, é nosso jeito de fazer, é nosso jeito de fazer história, de fazer advocacia e orientar. Eu acho que esse é o nosso papel. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos.